Fala rapaziada, Endel Caporal, passando mais uma vez no canal favorito dos amantes de futebol. Dessa vez ainda no clima de Copa do Mundo para montar a nossa seleção de figuras históricas, tá? Pelo que eu vi aqui na lista, que não vai ter muitos jogadores em algumas posições. Antes que eu cometa algum crime, já comenta qual seria a sua seleção de todos os tempos ou algumas figuras históricas aí. Não me xingue, antes de me xingar, comenta primeiro a sua lista, fique até o final do vídeo. Faça todos os rituais que você já conhece de outros canais aí, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque eu tenho certeza aqui que, dependendo da sua idade, você vai curtir muito essa seleção. Não tem figuras atuais, tá? Pelo que eu já dei uma olhada aqui, mas talvez seja interessante a gente fazer e montar essa lista aqui, levando em consideração o que a gente conhece de futebol, ver estatística, ver lances de melhores momentos e coisas do gênero, tá? Mas sem mais delongas, bora começar o vídeo. Rapaziada, a nossa seleção, o estilo e esquema que eu mais gosto de jogar é o 4-3-3. Então a minha seleção de melhores de todos os tempos aí de Copa do Mundo, a gente vai começar com o 4-3-3. Vamos começar já por uma posição bastante polêmica, que é os goleiros, né? Lá em Copa do Mundo tem bastante goleiros históricos, então vamos abrir. Tem o Dino Zoff da Itália, Gordon Banks da Inglaterra, esse cara aqui é muito famoso, né, Gordon Banks, e tem o Tafarel. Aqui a gente vai na escolha óbvia e na escolha certa. Tafarel! Agora, para nossa lateral direita, vamos ver se a gente vai agir de acordo daquilo que se agiria na sua seleção. Bora lá. Nossa lateral direita, a gente tem o Bert Vox da Alemanha, a gente tem o Cafu do Brasil e o Carlos Alberto. E aqui dá para ver, né, que nessa lista aqui tá bastante limitada. Existem vários laterais históricos para a história das Copas do Mundo. Lá tem apenas 3. Dependendo aqui do que eu escolher, talvez você vai achar incoerência, mas não é incoerência. O cara que eu vou escolher é um cara histórico para a história do futebol brasileiro, é um cara que entrou para a história das Copas do Mundo, e eu vou de Carlos Alberto Torres, o nosso eterno capita, o cara que revolucionou a posição. Nossos zagueiros aí tem bastante opções, né? Tem o Baresi, Beckenbauer, Bob Morrow, que é um cara histórico para a Inglaterra, o Gamarra, um cara histórico para a história do Paraguai. Cannavaro, Passarella eu não conheço tanto, tá? Eu vou te pedir desculpa aí a galera aí que eu não conheço tanto o Passarella. Mas aqui eu vou ficar, visto dos zagueiros que aqui tem, com o Cannavaro da Itália, que foi campeão de 2006. Vamos ver o cara que vai fazer o conjunto da nossa zaga, que vai montar a nossa zaga ao lado do Cannavaro aí. Se eu não me engano, o Cannavaro foi o melhor do mundo, né? Foi isso mesmo. Foi o único defensor a ser melhor do mundo, se eu não me engano. A nossa zaga aqui, a gente tem o Baresi, que há pouco tempo atrás ficou na lista da FourFourTwo aí na frente de vários craques brasileiros. Inclusive eu discordo muito daquela lista da FourFourTwo. A gente tem o Beckenbauer, que é um cara histórico para a história do Bayern de Munique, um cara histórico para a história da Alemanha. É um cara gigante para a história da Alemanha, né, o Beckenbauer. Mas aqui eu vou ficar entre o Baresi, vou ficar com o Baresi aqui. E a gente quase montou já a nossa defesa aqui, né? Vai faltar um lateral esquerdo. Será que vai vir o Roberto Carlos? Se vir o Roberto Carlos, já é certo que eu vou ficar com ele. A não ser que venha o Nilton Santos também, né? Que é um cara gigante. Aqui veio o Nilton Santos. É limitado, tá? Caso você queira montar essa lista, é no site do GE. E é bastante limitado. Aqui não tem o que falar, né? Que eu já vou de Nilton Santos, um cara que revolucionou a posição, ele que inventou, né, essa função de ala, né, ele que inventou, inclusive é um cara histórico para a história do Botafogo, o nome do estádio é o nome dele. Nossos volantes: Falcão, conhecido como Rei de Roma, né, inclusive o Totti também é conhecido como Rei de Roma também, ou Imperador. Eu vi aquela série do Totti lá na HBO Max, eu achei até uma série bastante interessante, mas eu não lembro se ele é chamado de Rei, de Imperador. O Falcão também é um cara gigante para a história do Internacional. Muitas pessoas queriam até que ele fosse dirigente da seleção brasileira, ao lado, se possível, o Ancelotti aceitar. Se possível, o Ancelotti aceitar o convite da seleção brasileira. Muitos querem ele ao lado dele. Lothar Matthaus, o Varela aqui, eu não conheço ele muito bem. Aqui eu vou de Lothar Matthaus aqui, tá? Acho que para histórias da Copa do Mundo, o Lothar Matthaus é um cara maior. Posso estar errado, comenta aí, já me xinga aí já. Aqui vamos montar a nossa meiuca aqui, né? Como a gente tem 4-3-3, a gente tem um volante, agora a gente vai colocar os meios, quem é os dois meios campistas aí que podem
completar as características do Lothar Matthaus. Lembrando que esse time a gente não vai montar apenas por nomes, mas a gente vai montar baseado em caso a gente fosse competir, fosse entrar em uma competição, saca? Aqui a gente tem o Didi, se eu não me engano é um cara histórico para a história do Botafogo, agora de cabeça eu não me recordo, ou do Santos, acho que é do Botafogo, eu não tenho certeza não. Tem o Maradona, que dispensa comentários, agora com o Messi ganha na Copa do Mundo, o que o nome do Maradona vai se potencializar mais ainda na história do futebol, vai ser brincadeira, tá? Para muitos aí, agora ele vai ser o terceiro maior da história, com o Messi passando na frente dele. E pra mim, cara, na minha opinião, não sei se você concorda, o Maradona é o cara que maior tem idolatria na história do futebol. Nenhuma figura no futebol eu acho que tem idolatria que esse cara. Eu acho que talvez o Cristiano Ronaldo consiga alcançar, porque eu visto que o Cristiano é o cara mais mundialmente, né? O Maradona já é a idolatria que o cerca é mais pela Argentina, pela Itália, onde são futebols que ele foi bastante feliz, né? Tem um pouco da Espanha também, né? Pra quem não sabe, ele também chegou a jogar no Barcelona. A gente saiu aqui, acabou que eu escolhi o Platini, mas na verdade o meu aqui não vai ser o Platini, cara. O meu meio de campo aqui eu vou começar com o Maradona, visto que ele vai ser o cara que vai fazer mais livre, né? Ele não vai respeitar tanto as nossas funções táticas aí. E o nosso outro meio de campo eu vou de Rivaldo, apesar de eu achar o Zidane mais jogador que o Rivaldo, mas eu acho que o Rivaldo vai melhor completar o nosso meio de campo baseado no nosso estilo de jogo, né? Que são caras que... Primeiro que o Rivaldo ele não respeita nome nenhum, né? Se tiver que chutar, ele vai chutar. Se tiver que bater falta, vai bater. Ele fez assim na Copa de 2002, né? Tem até aquela história de que o Filipão chamou o Ronaldo e o Rivaldo para conversar, falando que a imprensa falava que os dois não tocavam a bola um pro outro. E depois que o Filipão sai ali, né, da sala ali onde tava o Ronaldo e o Rivaldo fala assim: agora eu quero falar uma coisa. Aí todo mundo para, olha pro Rivaldo ali. Aí ele fala: eu quero falar que eu não vou tocar a bola porque o Garrincha tocou a bola a vida toda pro Pelé, ele morreu e quem tá aí para entregar as taças agora é o Pelé. Então eu acho que ele vai completar. E o nosso time já vai se enchendo de brasileiros, né? Até agora aqui, 4 brasileiros, para você ver como o Brasil é um país rebuscado de craques, rebuscado de caras que estão na história do futebol, independente da geração. Tem cara que é da geração do Pelé. Eu acho que o Nilton Santos, se eu não me engano, também é da geração do Pelé. Não me recordo agora, eu acho que é. Mas agora a gente vai montar nossa trinca de ataque aqui. Vamos ver. Tem um atacante tem que completar o outro, tá? A gente temos Johan Cruyff, Garrincha, Gerhard Miller, Jos Fontaine, né? Que é um cara marroquino aí, é um grande cara da história do Marrocos. Só que ele não jogou pelo Marrocos, ele jogou pela França. É o jogador que mais fez gols em uma edição de Copa do Mundo, se eu não me engano. E por isso que tem essa rusga da torcida do Marrocos com a torcida da França. Na opinião dos torcedores marroquinos, a França roubou, né, o grande craque da história deles. Mas antigamente o Marrocos não era tão conhecido, né? Então a galera acabava que optava por não jogar por eles. Mas a França, se você parar para ver, eles fazem isso até hoje, né? A grande revolução do futebol da França, esse grande boom que a França deu em Copas do Mundo, se vem por conta dessa nacionalização que a França faz por conta dos africanos, né? A França pega muito jogador africano e você pode ver que desde que a França começou a fazer isso, ela bateu em várias finais consecutivas, vem chegando cada vez mais perto de se igualar aí a Alemanha, se igualar a Itália, se igualar ao Brasil vai ter que correr um pouquinho atrás. A gente tem o Ronaldo Fenômeno, a gente tem o Pelé e a gente tem o Puskás, né, que é um cara também gigante, é um cara histórico, mas aqui não tem como eu vou ir de Pelé. Agora, bora pro nosso segundo atacante aqui. Eu vou pegar o segundo atacante pensando na ponta direita e o nosso último atacante, o que a gente vai escolher por último, eu vou pensar visando aí no centroavante. Aqui, apesar de ter vários caras históricos aqui, eu acho que aqui até cortou, né, o nomezinho do Ronaldo e do Romário, do Puskás. Cara, eu queria ver esse ataque jogando, cara. Tem vários caras históricos aqui, mas eu acho que eu queria ver Johan Cruyff e Pelé jogando. Primeiro que, apesar do Johan Cruyff não ter ganhado Copa do Mundo, mas ele é um cara que revolucionou a história do futebol, né?
ele é um cara que revolucionou tanto como jogador e é um cara que revolucionou tanto como técnico, né? Ele foi um técnico histórico para a história do Barcelona, foi um jogador histórico também para a história do Barça, para a história do Ajax. Então eu vou ir com o Johan Cruyff. Aqui a gente já tá com o Pelé e ele. Agora a gente vai pensar no nosso ponta. Na verdade o Cruyff ficou para centroavante, né? Acabou que a gente vai de Johan Cruyff para centroavante. Na verdade ele não era um centroavante, mas aqui no meu time ele vai fazer essa função. E o nosso ponta direita agora ali, se bem que a gente poderia fazer colocar o Johan Cruyff para fazer meio que o Philippe Coutinho fazer pela seleção brasileira nos seus tempos áureos, né? Colocar ele na ponta direita e fazer com que ele fizesse essa transição para o meio de campo. E é isso que eu vou fazer, cara. É isso que eu vou fazer. Eu acho que o Johan Cruyff, ele fazendo essa função para ter, né, esse ataque livre ali que a gente vai montar. E o meu centroavante vai ser o cara mais embaçado para fazer gol, apesar de eu achar outro centroavante que tá nessa lista melhor do que ele, mas eu vou botar o baixinho, porque o baixinho era embaçado. E aí você já tá puto comigo, porque eu deixei o Garrincha de fora, deixei o Ronaldo de fora. Mas eu quero montar um time competitivo. Eu acho que esse time aqui me daria fácil umas 3 Champions League aí. Talvez não desse mais por conta da idade, né? E agora a gente vai pro nosso técnico aí. Cara, só parando pra pensar aqui, já temos 2, 4, 5, 6 jogadores brasileiros. Mais da metade do time, a grande maioria do time é brasileiro. E cara, isso me entristece muito, porque você vê o Brasil, um time rebuscado ainda de craques. Eu tô falando do time hoje em dia mesmo, tá? A gente tem Casemiro, que é um cara histórico. A gente tem Neymar, que, cara, dispensa comentários. A gente tem ali pra nossa seleção, se bem que fica até a gente até se perde um pouco, né? Que a gente não tem grandes figuras na seleção, né? Principalmente nessa seleção. A gente pode pensar no Vini Júnior ali, mas é um cara que ainda tá construindo a sua história. Mas, cara, mesmo assim, eu acho que o Vini Júnior vai ser um cara gigante para a história do futebol. E, cara, o que falta pra gente verdadeiramente é um técnico, né? Que provavelmente vai ter um técnico brasileiro. Talvez não, né? Porque, não sei, vamos ver. Rinus Michels, da Holanda. Vittorio Pozzo, da Itália. E Zagallo. Aqui eu vou do Velho Lobo. Lobo Solitário, Velho Lobo. Eu esqueci agora o apelido do Zagallo. Mas, cara, é meio triste, né, velho? A gente vê que, pra você ver 6 jogadores e ainda o técnico, ou seja, 7 figuras brasileiras, 5 figuras de outras nacionalidades. E a gente vê o quanto a gente tá ficando pra história, né, velho? O quanto a gente tá ficando pra história. Isso é meio preocupante, velho, porque desde 2002 a gente não ganha de um europeu em mata-mata. Desde 2002 a gente não conquista uma Copa do Mundo. A gente sempre tá ficando pra trás, não para seleções gigantes, mas para seleções como Croácia, Bélgica. Cara, às vezes você tenta não ser tão extremista, igual muitos comentaristas falam de dancinha, de bife de ouro, de pintar cabelo. Mas às vezes, cara, eu concordo muito com alguns comentaristas da Jovem Pan falam. Acho que enquanto a seleção tiver esse espírito de menino, de moleque, velho, dificilmente a gente vai conseguir conquistar uma Copa do Mundo, porque Copa do Mundo é uma competição que exige muito mental, velho. E você vê que seleção que não tem tanto peso como a Croácia, como o Marrocos, chegou. E nesse estágio final de Copa do Mundo, que exige muito mental, que exige muita postura, homens de verdade faz a diferença. Nosso time montado, manda aí nos comentários se você concordou com esse time que a gente acabou de montar. Se tiver que xingar, já xinga a gente aí também. Mas antes de xingar, comenta qual a sua, das figuras que aqui estão. Passa a ser um seguidor ferrenho aqui do nosso canal, começa a acompanhar a gente. A gente vai trazer mais conteúdos assim. A gente vai trazer tier lists, a gente traz react, a gente traz opiniões pós-jogos. E talvez, se você ficar aqui com a gente, se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, você vai curtir o tipo de conteúdo que a gente traz por aqui. Se você é um amante de futebol, eu tenho certeza que você vai curtir. Mas no mais, eu já agradeço a você que ficou até aqui, galera. Eu tenho muito a agradecer a vocês por essa força, por essa moral, porque eu sou um cara do anonimato, eu não sou conhecido. Você tá me dando essa oportunidade, é muito gratificante, de verdade. Vocês estão me ajudando a conquistar um sonho meu, que é viver de internet, é viver do YouTube, é viver de conteúdo. É isso que eu quero pra minha vida e falou!